Olá, eu sou o professor Newton e na videoaula de hoje falaremos de uma pessoa que teve uma importância relevante para o avanço e estudo dos sistemas digitais, o Augustus De Morgan. O De Morgan ele foi um matemático que viveu em Londres na época do século XIX. Ele foi contemporâneo do George Bully, que viveu na Irlanda. O De Morgan ele produziu uma série de contribuições para a área de lógica, que nós aproveitamos em circuitos digitais, pessoal, para o cálculo e para a geometria. Antes de nós começarmos a parte do De Morgan, eu gostaria de combinar com vocês uma anotação que nós usaremos para poder digitar mais facilmente. Eu reconheço que é muito mais interessante a gente trabalhar em quadro e no caderno com essa notação do um note sobre variável e um note que é executado, uma negação que é executada sobre uma função. Mas nós usaremos a partir de agora, para facilitar a nossa escrita, essa caspinha, essa aspas simples que é colocada depois da variável, aqui no caso do not, e nesse caso aqui depois da função. Se por acaso ficar um pouco confuso nos próximos slides, enquanto você não acostuma com essa notação, você pode reescrever num caderno, e isso ajuda até a memorizar, usando a notação antiga. Então, aqui nós temos a tabela verdade de duas funções importantes da álgebra de Boole, a função OR, ou, e a função AND. Para que a gente possa entender o teorema de De Morgan, é importante entender o espírito dele. Ele gostava muito de geometria e da simetria das formas. Então, quando ele olhava isso do ponto de vista das funções lógicas, ele ficou bastante interessado na possibilidade de obtenção de uma simetria. Se você observar a saída da função OR, ela tem 3 uns, enquanto a função AND tem 3 zeros. Se realmente desejarmos fazer com que essas funções fiquem mais parecidas, seria interessante que eu pudesse inverter a saída de uma delas. O De Morgan, então, ele teve uma ideia de criar uma coluna para a função OR, onde a saída estava invertida. Essa coluna está aqui representada. Se você efetuar uma comparação com a tabela da função AND, você vai observar, curiosamente, que comparando essas duas funções agora, nós temos 3 zeros e apenas um 1. Só que, se você observar com atenção, este 1 da tabela superior acontece para a condição de entrada A e B em 0, enquanto o 1 da tabela da AND ela acontece para A e B na condição 1. De Morgan, então, ele teve uma ideia complementar que foi a de inverter as entradas de uma dessas tabelas. Vamos ver o que aconteceu. Então, o De Morgan teve a ideia na tabela de baixo de tomar as duas entradas e efetuar a negação das mesmas, obtendo essa condição de entrada para a função AND. Então, se você considerar essas colunas achuradas tanto na tabela da função de cima como a tabela de baixo, identificando as entradas e as saídas, você vai observar agora que o 1, na tabela de cima, acontece para a condição das variáveis de entrada em 0 e 0. E o 1 na tabela de baixo acontece para as mesmas condições.
Isso equivale a dizer que a função representada na tabela de cima é idêntica, de uma forma lógica, à função representada na tabela de baixo. E o bacana é que, em termos circuitais, se tomarmos como exemplo a tabela de cima, temos essa condição de entrada A, essa condição de entrada B e uma operação booleana OR acontecendo. E em termos de circuito, a entrada A, a entrada B e a função OR acontecendo. E em seguida, nós temos uma função NOT, que está aqui representada por essa porta NOT, essa porta de negação, obtendo então o resultado, o comportamento esperado dessa tabela com essa saída. Se você olhar a tabela de baixo, você vai ver que nós temos uma condição de entrada A negado, aqui representado por esse A com a porta NOT, e da mesma forma o B negado, representado aqui através do B com a porta NOT. E então é feita uma operação AND entre essas duas variáveis negadas para obtenção dessa coluna, utilizando uma porta AND e obtendo então este resultado. Isso equivale a dizer que o circuito de cima tem um comportamento booleano idêntico e circuital idêntico ao circuito de baixo. E aqui, para que a gente possa analisar circuitalmente o que está acontecendo, eu coloquei as duas tabelas que a gente obteve aqui à esquerda, e para que a gente possa compará-las com as entradas do circuito, eu estou chamando essa entrada Azão barrado de Azinho e o Bzão barrado de Bzinho. Isso vai permitir que a gente identifique essa coluna e a entrada do Azão na de cima com a Azinho da de baixo. Se você olhar nos circuitos aí à direita, você vai ter o Azão com o Azinho. E da mesma forma, o Bzão na tabela de cima com o Bzinho na tabela de baixo. E no circuito à direita, da mesma forma, o Bzão no circuito de cima e o Bzinho no circuito de baixo. Então, olhando a tabela de baixo, essa mudança de variáveis que a gente faz com que essas duas colunas intermediárias passem a ser o Azinho barrado e o Bzinho barrado. E esse resultado do circuito que a gente obtém, que inicialmente é o Azão AND o Bzão, fica com o Azinho barrado AND o Bzinho barrado. Ok? Voltando para a tabela de cima, repare então que nós temos as duas entradas aqui representadas por essas possibilidades, e aqui no circuito à direita a gente realiza uma operação OR entre elas, representado por essa porta OR aqui à direita, e finalmente a gente pega esse resultado da OR e a gente nega. Então, a gente põe uma porta NOT aqui na saída para obter a tabela. No circuito de baixo, analogamente, eu tenho essas duas variáveis Azinho e Bzinho, então eu preciso negá-las, como estão nessas colunas intermediárias aqui, para que eu possa finalmente realizar a operação AND entre elas, que está aqui representado por essa porta AND, obtendo essas condições de saída. Esses dois circuitos, como possuem as mesmas saídas lógicas, eles são absolutamente equivalentes do ponto de vista de eletrônica digital, o que é bem interessante. Se nós fizéssemos esse mesmo raciocínio, só que agora invertendo aquelas tabelas iniciais da OR e da AND, ao invés de obter, como no slide anterior, uma OR com uma NOT na saída, a gente obtém agora uma AND, uma função AND, e o seu equivalente do circuito de baixo, onde eu tenho as duas entradas negadas, só que ao invés de, no slide anterior, passar por uma porta AND, a gente vai passar por uma porta OR. E de novo, esses dois circuitos são
absolutamente equivalentes. Um pode substituir o outro. Então, tomando o resultado booleano obtido nos dois últimos circuitos apresentados, temos as duas propriedades que fazem parte do teorema de De Morgan. Repare que nas duas, no lado esquerdo da identidade, a função negação acontece sobre as variáveis de entrada, enquanto do lado direito, a função negação está sobre a função, o equivalente abaixo. E para nós que fazemos engenharia, é mais fácil assimilar essas duas propriedades reexaminando o circuito. E vem uma regrinha que a gente trabalha nos dois casos. Imagine nos dois circuitos que estão representados acima, que você queira passar essas portas NOT da entrada para a saída desse circuito. Isso vai gerar um circuito equivalente com uma negação na saída, onde a porta OR vira uma porta AND. Com essa mesma ideia, se você olhar o circuito, os dois circuitos de baixo, você vai ver que essas duas portas NOT, se você tiver o desejo de eliminar elas da entrada e passar para a saída do circuito, e assim ocorre, essa porta AND vira uma OR. Então, novamente, olha o circuito de cima, a porta OR virou uma porta AND, enquanto no circuito de baixo, uma porta AND virou uma porta OR. Nas duas propriedades apresentadas, repare que o circuito de baixo tem 3 portas. Do ponto de vista eletrônico, isso significa um circuito menos confiável que o circuito de cima, que tem 2 portas somente. E, naturalmente, menos custoso, dependendo da combinação de circuitos integrados que você obtém. E da mesma forma, abaixo. E daí a razão do De Morgan ter ficado popularizado na eletrônica digital pela sua característica simplificadora dos circuitos e pela questão de custos que nós conseguimos reduzir. Algo bacana e interessante de se fazer agora é pegar essas duas propriedades e colocar num simulador para verificar se realmente esses circuitos são equivalentes. Eu entendo que nós, engenheiros, a partir da demonstração matemática, precisamos ter a percepção física do que está acontecendo, e os simuladores eles ajudam muito. 2 simuladores muito bacanas para fazer isso, um deles é o Multisim da National Instruments e o outro é o online, que já foi demonstrado em aula, que é o LogicLi /demo. Agora vamos fazer um exercício usando essas duas propriedades. Vamos considerar essa função aqui, que tem 3 entradas ABC. Reparem que as entradas estão negadas e a função na saída, depois da realização da AND e da OR, ela está negada também. Vamos ver o que acontece se algebricamente a gente aplicar as duas propriedades simplificadoras do De Morgan. Então, nessa primeira passagem, eu passei essa função NOT, considerando que isso é alfa, alface, e isso é beta, batata, e usei a propriedade do OR do De Morgan, em que eu passo isso para o alface, e o alface, o alfa, fica negado, e eu passo isso para o beta, a batata, e o beta fica negado. E a função OR, como nós vimos circuitalmente, é transformada numa função AND. Nesta passagem, a gente observa que ao pegar uma função A e negar 2 vezes, colocar 2 portas NOT,
equivale a usar o próprio A. Então não há necessidade desse desperdício algébrico e eletrônico. E na segunda parte da expressão, a gente aplica o De Morgan novamente, agora para a função AND. A gente vai obter novamente essa variável C', que agora fica barrado, e nós vamos obter essa variável B', que fica agora barrada também. E a função AND se transforma numa função OR. E, finalmente, observando novamente que na entrada B nós temos duas negações, são desnecessárias e nós obtemos o B somente. E o C, analogamente, temos duas negações, obtemos o C somente. Repare então que dessa função original nós conseguimos obter uma função simplificada aplicando os conceitos do De Morgan, em que nesse caso migramos a função NOT da saída para as entradas, um circuito bem mais interessante de ser implementado do que o circuito original. E se olharmos os circuitos dessas duas funções, que são exatamente o início e o final do exercício que fizemos no slide anterior, a gente pode observar, né, como é incrível o teorema de De Morgan, né, como ele nos auxilia. Repare aqui que nesse circuito nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 portas, enquanto no circuito de baixo, que executa a mesma função lógica do circuito de cima, nós temos 2 portas somente. Então, esse circuito aqui, ele seria implementado de uma forma muito menos custosa, muito mais confiável, porque tem menos chance de falhar do que o circuito de cima, graças às duas propriedades do nosso amigo matemático De Morgan. E aqui cabe apresentar aos senhores e às senhoritas as duas novas funções da álgebra booleana que nós vamos utilizar. A função NOR, que corresponde a uma OR negada, com esse símbolo, né? Repare que apenas a bolinha, né, utilizada da porta NOT em cima da porta OR original, e a função NAND, que corresponde a uma função AND com a saída barrada, onde a gente simplesmente põe a bolinha em cima. E aqui cabe uma questão interessante que vocês podem estar fazendo. Nós vimos que o teorema de De Morgan ele foi criado e funciona para as portas AND e a porta OR. E como é que fica a porta OR exclusivo, que está aqui representado? Imagina que eu queira fazer uma OR exclusivo negada. O que será que eu consigo obter realizando essa operação e observando o De Morgan? Então, inicialmente, o que fazemos é pegar essa porta XOR e utilizar aquela propriedade inicial da XOR, fazendo a equivalência dela com essas duas funções AND e a função OR. E, obviamente, as duas estão negadas. E agora sim, fazendo essa identificação, eu conseguirei operar com essas duas funções usando o teorema de De Morgan. E aqui nessa passagem eu vou usar o teorema de De Morgan para distribuir essa função NOT em cima dessa função OR que está negado. Quando eu faço isso, se eu considerar que esse aqui é o alface aparece aqui, só que negado. E se eu considerar que essa aqui é a batata aparece aqui, só que negada também. E essa minha função OR original, ela vira essa função AND que está aqui.
Finalmente, aplicando mais uma vez o De Morgan, só que agora para essas funções AND que estão aqui, obtemos esse A que já está barrado, ele fica barrado duas vezes, o B fica barrado e o AND vira OR. E de forma análoga, aqui nessa parte da direita, o A vai ficar barrado e o B barrado vai ficar com uma nova barra. Como já vimos no exemplo anterior, a dupla negação ela é desnecessária. Então apenas limpamos a expressão obtida nessa passagem. E finalmente operamos a propriedade distributiva da álgebra de Boole. Por exemplo, o A operando com o A barrado, o A operando com o B, que dão esses primeiros dois termos. É a mesma coisa para o B barrado. E então obtemos essa expressão com quatro termos. Observe que esse termo e esse termo, eles sempre dão zero, de acordo com uma propriedade já estudada. E finalmente, pessoal, eliminando então esses dois termos, nós obtemos essas duas condições. Essas duas condições, elas são conhecidas como simplesmente a função XNOR. Nós mantemos essa condensação de expressão usada no inglês, exclusive negation OR, e a gente representa então essa nova função da álgebra de Boole com o pontinho sublinhado aí por um círculo ao redor, ok? Aqui apresentando para você o circuito integrado XNOR. Né? Ele é o 74266. Se você olhar aqui está o chanfro do circuito visto por cima e, portanto, a numeração de portas aqui acontece no sentido anti-horário. Ok? E na sessão de hoje ficamos por aqui com a apresentação dessas duas ferramentas demonstradas pelo De Morgan, muito úteis na simplificação de circuitos, que nós usaremos bastante daqui para frente. A seguir, alguns desafios interessantes para exercitar esses conceitos serão propostos. Um grande abraço, muita saúde a todos. E aqui ficamos nesta videoaula de hoje, onde estudamos o Augustus De Morgan e suas importantes conclusões na área de lógica, que ajudam bastante na simplificação de circuitos, como vocês puderam ver e poderão ver a seguir com os desafios que serão propostos para que você trabalhe neles. Um grande abraço, muita saúde, muita tranquilidade.